Bom dia a todos. É com imenso prazer que estou mais esta manhã abrindo a escola dominical e hoje eu gostaria de deixar uma passagem bastante conhecida, mas que os irmãos possam refletir nela nesta manhã. Ela está em Lucas 17, do versículo 11 ao 19. Eu vou estar lendo para os irmãos. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrando-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e louvasse a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse: levante-se e vá, a tua fé lhe salvou. Essa passagem é muito conhecida, é a passagem dos 10 leprosos, e o que eu gostaria que nós lembrássemos essa manhã é sobre o agradecimento. O momento que estamos passando, às vezes, em meio de tanta reclamação e preocupação, raramente nós lembramos de agradecer por tudo que Deus tem feito por nós neste momento que estamos passando. E o que eu gostaria de deixar para os irmãos nessa manhã é isso. Um breve pensamento sobre os agradecimentos que não temos dado a Deus nestes momentos. Não temos lembrado as coisas que Ele tem feito por nós, as coisas que Ele tem nos ajudado, as coisas que têm acontecido em nossas vidas e nós não temos lembrado. E que nós possamos, então, estar agradecendo mais e lembrando mais das coisas boas que Deus tem feito por nós, mesmo neste momento de tantas coisas más acontecendo ao nosso redor. Agora vou estar fazendo uma oração e logo após vamos ouvir alguns hinos e passar para a mensagem. Senhor Deus e Pai, nós essa manhã estamos aqui, graças a Ti, que nos deu, Pai, oportunidade e nos deu maneiras de podermos estar tendo acesso à Tua mensagem, Pai. Estamos gratos, pois tem nos abençoado, pois tem nos guardado e mesmo passando por momentos tão difíceis, tem estado ao nosso lado. Sabemos que muitas pessoas têm sofrido, mas sabemos que tudo tem o seu propósito, Pai, e que possamos aprender e ensinar as pessoas com o que nós estamos passando aqui. Agora vamos estar ouvindo a mensagem, ó Pai, e que o Senhor possa estar abençoando e falando através do irmão que vai nos trazer esta mensagem. É o que eu lhe peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. sobre todos é Senhor.
sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Bom dia. Outro dia eu estava lendo, minha irmã e minhas duas irmãs e meu irmão estavam tendo um debate pelo WhatsApp, e eu estava lendo os comentários deles. E o assunto acabou virando para o lado da pandemia, da Covid. E os posicionamentos com relação a distanciamento social e tudo mais. E a minha irmã fez um comentário que eu achei interessante. Ela disse mais ou menos o seguinte: se nós nos submetermos a essas limitações, sabendo que era para o bem de todos, não perdemos nada e sim ganhamos a tranquilidade de saber que ao menos corremos menos risco de ser contaminados. E nisso ela estava falando sobre o uso de máscara, álcool gel, distanciamento, e todas essas atividades envolvidas que foram, de certa forma, impostas sobre nós pelos dirigentes do nosso país. Agora, o que eu achei interessante foi que, depois desse comentário, minha mente começou a correr, engrenou e começou a correr. Minha mente começou a me levar a diferentes pensamentos sobre isso e voltados para a palavra de Deus. Me fez pensar, por exemplo, de 1 Coríntios 15, 19, quando Paulo está falando com os coríntios, lá de Corinto, sobre a ressurreição, ou surgiu uma questão sobre a ressurreição. E ele fala, que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Ele falou, se a nossa vida se limita a esta terra, somos os mais infelizes dos homens. E eu ouvi uma vez essa frase ser interpretada no sentido assim: se nós buscarmos seguir a Jesus Cristo do jeito que deve ser, abrindo mão, obedecendo os mandamentos dele, seguindo o preceito, seguindo os ditames dele, humanamente falando, pode-se pensar que nós perdemos muita coisa, mas na verdade não perdemos nada. Temos uma vida saudável, temos uma vida feliz, temos uma vida próspera, longa, e não perdemos nada. Então, se eu olhar com relação à Covid, o mesmo pensamento corre. Não perdi nada. O ficar isolado em casa cansa, enjoa? Sim. Usar máscara é confortável? Não. Cansa. Álcool gel, nem sempre você tem acesso. Vou carregar no bolso? Seria interessante. Lavar as mãos. Isso é mais fácil de fazer, mas nem sempre nós lembramos de fazer. Mas se eu viver essas 4 coisas, se eu implantar isso na minha vida, que nem a minha irmã disse, corro menos risco de ser contaminado. Então vale a pena para nós. Aí, continuei pensando e eu vi que na vida cristã nós temos alguns ditames. Nós temos alguma coisa. Eu queria voltar a atenção da gente lá para o livro de Deuteronômio,
que no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 29, nós lemos uma coisa, uma expressão que Deus aplica ali, falando com Moisés sobre o povo de Israel. Nós lemos o seguinte, 5:29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e em todo o tempo guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deus havia passado esse tempo lidando com o povo de Israel, um povo de cabeça dura, um povo teimoso, um povo, posso colocar, revoltado, um povo que se desviou tantas vezes do caminho proposto por Deus. Deus havia tirado eles de Israel, do Egito, havia passado com eles no deserto, e quantas vezes eles se rebelaram contra Deus, quantas vezes eles murmuraram contra Deus. E agora, nesse finalzinho, quando Deus instrui Moisés para apresentar novamente a lei para eles, para reforçar, ele vira para Moisés e eu sinto que ele fala com um coração praticamente partido. Ele diz: quem dera que eles, falando do povo de Israel, tivesse tal coração que me temessem e que guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. Esse é o desejo de Deus. Ele se volta para o povo de Israel e ele ele expressa esse desejo dele. Quem dera que que o povo de Israel tivesse um coração que fosse um coração voltado para mim, que fosse um coração dedicado, que fosse um coração consagrado, entregue a mim, que fosse um coração que obedecesse os meus mandamentos, um coração que se alegrasse em cumprir a minha vontade. Agora, quando ele fala desse temer, ele não está falando de medo. Deus nunca tentou impor medo ao homem. Deus nunca tentou conquistar o homem pelo medo. Ele quer o homem por amor. Ele quer que o homem se volte para ele de interesse próprio, de vontade própria, por amor, devido ao que ele tem feito. Ele quer que o homem reconheça quem ele é, reconheça a grandeza dele, reconheça o poder dele. O povo de Israel viu quantas vezes o poder de Deus no deserto. Ele quer que eles reconheçam e que eles honrem e que eles respeitem esse Deus e que eles entendam que esse Deus tão grande, tão poderoso, se interessava por eles. A seguir ele usa duas frases, duas coisas. Ele fala que me temessem e guardassem em todos os meus mandamentos em todo o tempo. Todos os meus mandamentos. Não está referindo só a Êxodo capítulo 20, ali quando você tem os 10 mandamentos. Tanto no Novo como no Velho Testamento, nós temos Deus nos dando instrução do que Ele deseja de nós, do que Ele espera de nós. E esses mandamentos, esses preceitos, são todos incluídos. Ele falou que queria que eles obedecessem todos os meus mandamentos, em todo o tempo. Agora, nota uma coisa: todos os meus mandamentos não me dá a opção de escolha, não me dá a opção de esse eu quero, porque esse é fácil, esse eu não quero, esse aqui eu não gosto, esse eu gosto, e fazer uma seleção dos mandamentos que nós queremos obedecer. Ele não quer isso. Ele falou: quero que você obedeça todos, sem direito de opção, sem escolha, todos.
O segundo todos que nós vimos aqui são em todo o tempo. Mais uma vez, nós não temos a opção de escolher quando, em que horas, quantas vezes por dia, quantas vezes por semana. Não temos direito dessa escolha. Ele quer que seja 24 horas, 7 dias por semana. Ele quer que nós obedeçamos em todo o tempo. Isso significa onde você estiver, seja na escola, seja no trabalho, na vizinhança, no transporte público, seja onde for, na internet. Ele quer que nós obedeçamos os seus mandamentos em todos os momentos da nossa vida. O povo de Israel havia feito isso? Não. Não fez. Se você chegar lá em Jeremias capítulo 2 e capítulo 3, você vai ler o desabafo de Deus, você vai ler como que Deus está ali constrangido, de certa forma, ele está lamentando o povo, e ele usa expressões fortes ali. De certa forma ele está falando, olha, vocês se prostituíram. Ele usa isso como ilustração. Vocês se prostituíram com os outros deuses. Vocês se voltaram e atenderam e guardaram e obedeceram e seguiram os outros deuses. E ele no capítulo 2 ele fala, posto que eles não são deuses, a nulidade dos ídolos. O povo de Israel havia feito isso, e Deus diz, quem dera que vocês tivessem um coração que me seguissem, que me obedecessem em todo o tempo, obedecessem todos os meus mandamentos em todo o tempo. Aí, nós temos uma situação específica. O que é que eu tenho feito que desagrada a Deus na minha vida? O que é que Deus quer que eu abandone? Seja onde for. O que é que Deus deseja excluir da nossa vida? A gente lê no Facebook, pessoas postam frases faladas por grandes pregadores, A.W. Tozer, Swindoll, Spurgeon, e um deles disse, se você não pode seguir a Deus em todos os lugares, pense muito bem se você quer seguir a Deus. Porque Ele impõe, Ele demanda certas coisas, Ele impõe, Ele fala, o desejo dEle é esse. Eu tenho dito em muitos lugares o seguinte, para que eu fosse salvo, eu não paguei nada. Quem pagou foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não me custou nada. A Bíblia não cobra de mim nada, ela simplesmente diz, crê e será salvo. Todo aquele que nele crê, terá vida eterna. Aqueles que o receberam, que creram, têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Não me custou absolutamente nada. Agora, onde aperta é o seguinte, se eu for viver a vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Ele deseja de mim, de acordo com os preceitos e mandamentos que Ele coloca na sua palavra, aí o caldo engrossa. Porque aí eu vou ter que fazer sacrifício. Eu vou ter que sacrificar lugares onde eu vou. Vou ter que sacrificar atividades que eu tenho. Vou ter que sacrificar pessoas com quem eu convivo. Vou ter que sacrificar tanta coisa que fica difícil. E nós nos prendemos nisso aí. Ser salvo foi fácil, mas viver é diferente. Ser salvo foi fácil, mas viver é mais difícil. Você está disposto a abrir mão? Você está disposto a
se entregar e obedecer a palavra de Deus, obedecer os seus mandamentos, os seus preceitos? Você está disposto a viver de acordo com o que nós lemos na palavra de Deus? Ou será que tem coisas que você não está disposto a abrir mão? O que nós temos que ter é a determinação de sermos obedientes. Obedientes. Dá uma olhada no livro de Provérbios. Frequentemente você vê Salomão usando a expressão filho. Muitos acham que essa ideia de filho era dirigido realmente ao filho de sangue dele. Outros já acham que era uma forma carinhosa dele se dirigir aos jovens, aos mais moços. Nós podemos aplicar o que ele falou a nós. Não era unicamente para o filho, não era unicamente para os jovens do seu tempo, mas perdura até hoje. E o que ele faz? Ele frequentemente usa expressões quando ele fala, filho meu. E ele diz, não desvies ou não esqueças, guarda os meus mandamentos, né? Guarda os meus mandamentos e os ensinamentos de tua mãe. Isso põe uma responsabilidade sobre os pais, né? Os pais agora têm uma responsabilidade que é ensinar os seus filhos, ensiná-los os preceitos, ensiná-los as verdades da palavra de Deus, ensiná-los a obedecer esses preceitos e mandamentos, ensiná-los que é o que Deus deseja, ensiná-los que devemos fazer isso. Olha lá em Provérbios 22:6, o que nós lemos? Ensina a criança o caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. A responsabilidade dos pais é de ensinar os filhos o caminho que eles devem seguir. Ensinar os filhos a absorver a palavra de Deus e aplicá-la à sua vida. A ver como Deus quer que o povo dele se comporte e produzir ou reproduzir isso em suas vidas. Esse é o desejo de Deus. E os pais têm essa responsabilidade de ensinar os seus filhos a obediência esperada de cada um de nós. Se você der uma olhada em, por exemplo, 1 Samuel, capítulo 5, 15, versículo 22, nós temos aquela expressão que já foi até usada para fazer cânticos, né? Obedecer, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Isso eu quero que você entenda. Nós podemos fazer de tudo. É melhor, obediência é melhor do que você sacrificar algumas horas da semana para estar presente às reuniões. O obedecer é melhor do que você sacrificar o seu sono, as suas diversões, para poder ler a palavra de Deus. O obedecer é melhor do que você deixar de fazer algumas coisas ou de acompanhar alguma pessoa para algum lugar para você sacrifica isso para poder fazer alguma coisa voltada para Deus. Se você faz todas essas coisas, mas você não faz de livre e espontânea vontade, não faz por obediência, pensa um pouco. Vale? Vamos voltar ao pensamento que eu queria transmitir nessa manhã. Obediência. Obediência. Vamos voltar a Deuteronômio 5:29 também, onde fala todos os meus mandamentos em todo o tempo. Nesse em todo o tempo nós vamos ver se nós estamos dispostos a obedecer os mandamentos em todo o tempo, todo momento, em todo lugar, na presença de quem quer que seja, na companhia de quem quer que seja.
durante qualquer atividade, quando estamos com grupos ou multidões ou quando estamos sozinhos, nós temos que obedecer os mandamentos de Deus. Esse é o desejo dele. Essa é a vontade dele. Esse é o mandamento que ele nos dá nessa manhã. Eu quero obediência. Não vale nada você sacrificar por mera formalidade, mecanicamente. É preciso que você o faça de coração. É preciso que você determine que eu vou obedecer os mandamentos de Deus em todo o tempo, em todo lugar, onde quer que seja. Isso é importante. O que nós lemos nos Salmos? Nós lemos no Salmo, por exemplo, 119, 105, o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Essa é uma indicação clara para nós de que, se estivermos de acordo com a palavra de Deus, estaremos num caminho iluminado. Se estivermos vivendo e dependendo em Deus, Ele não vai nos deixar tropeçar. Ele não vai nos fazer nos perder. Ele vai nos auxiliar, porque lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus e luz para o meu caminho. O salmista também fala: guardo no coração a tua palavra. Para quê? Para não pecar contra ti. Quando nós queremos fazer as coisas por conta própria, quando nós queremos fazer as coisas sem depender em Deus, nós corremos um sério risco de fazer aquilo que não agrada a Deus. E o salmista fala: se eu me empenhar para guardar a palavra de Deus, e esse aí nós podemos colocar em dois aspectos: guardar no sentido de armazenar, de guardar, de colocar e estocar no coração a palavra de Deus, e guardar também no sentido de obedecer. Se nós fizermos isso, nós vamos ter uma vida feliz, saudável, próspera, longa. Mas ele fala: quem dera que o meu povo tivesse um coração de tal forma que me temessem, reconhecessem quem eu sou, reconhecessem minha grandeza, o meu poder, reconhecessem o meu interesse por eles, e que guardassem, se dispusessem a guardar todos os meus mandamentos em todo o tempo. E ele termina o versículo dizendo: para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Olha a promessa, olha o resultado: para que bem fosse a eles e aos seus filhos. Que Deus nos abençoe. Amém. Chegamos agora ao término, mais uma vez, de mais uma escola dominical, e que nós possamos colocar em prática tudo que foi falado nesta manhã. Agora eu vou estar fazendo uma oração, encerrando, e logo após vamos ouvir mais alguns hinos. Senhor Deus e Pai, novamente lhe agradeço, pois tem nos dado a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Agradeço por ter dado sabedoria ao irmão a preparar e por ter usado o irmão para falar aos nossos corações, Pai. Que possamos compreender tudo que foi falado, que cada um de nós que ouvimos o que nos foi falado nessa manhã, possa estar então colocando em prática e entendendo, compreendendo o que o Senhor quis nos dizer. É o que eu lhe peço, o que eu lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas
todas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali
encosta ou com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor